Olá, amigos! Hoje, na aula 5, a gente vai falar sobre uma palavrinha bem bacana, bem bonita, que é empatia. Empatia é a capacidade que as pessoas têm de se colocar no lugar do outro, de enxergar o outro melhor e assim compreender as suas emoções e os seus sentimentos. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente compreende melhor a pessoa. E por que eu tô falando nisso? Primeiro, vocês vão assistir a aula da semana passada do Rio Educa e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam nos acompanhando no programa Escola.Rio, porque as nossas ideias estão mudando todos os dias e a gente vai tentando trazer ideias muito diferentes. Hoje eu vou propor uma reflexão muito especial para todos vocês. Já pararam para pensar que no mundo que a gente vive, ou no bairro, na nossa casa, as pessoas são bem diferentes umas das outras? Que ninguém é igual a ninguém? Pois é, quando eu penso que eu vou brincar com alguém, que eu vou chamar alguém para participar de alguma atividade comigo, será que eu penso que talvez a pessoa não tenha as mesmas facilidades que eu, tenha as mesmas habilidades que eu possa ter dificuldades que outras pessoas não têm? Pois é, na aula de hoje a gente vai falar sobre educação inclusiva. Vamos lá? O professor Pedro, ele falou sobre diferenças e limitações que todos nós temos. Mas em algumas pessoas, essas diferenças e essas limitações, elas são mais acentuadas, né? Elas são maiores. E é nesse momento, né, com essas pessoas, que a gente precisa praticar a empatia. A gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas para entender melhor o que essas pessoas estão sentindo realmente. Essas limitações, elas podem ser permanentes ou elas podem ser temporárias, né? Essas deficiências, algumas pessoas nascem com algumas deficiências, sejam motoras, sejam cognitivas. Algumas pessoas, elas adquirem essas deficiências ao longo da vida, né? Essas deficiências permanentes, elas adquirem ao longo da vida, como, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e lesionou a coluna vertebral e daí ela não vai mais andar, né? Então ela precisa se locomover por cadeira de rodas, é uma limitação, é uma deficiência, né, dos membros inferiores, ou algumas pessoas chegam até ter a deficiência, a paralisia do pescoço para baixo, né? É uma tetraplegia. E algumas pessoas adquirem essas deficiências de modo temporário. Como isso acontece? Por exemplo, se alguém cair e quebrar um braço, ela vai ter que mobilizar esse braço por algum tempo, né? E com isso ela vai ter uma limitação desse membro, né? Ou se quebra a perna, ou se lesiona a perna, né? Algum músculo, né? Ou se fratura algum osso, ela vai passar algum tempo com esse membro imobilizado, né? É uma limitação também, é uma deficiência temporária. A pessoa vai ficar sem andar durante algum tempo. Sejam as deficiências temporárias ou sejam as deficiências permanentes, a gente precisa praticar a empatia, a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas e com isso promover a inclusão, oportunizar as pessoas ter as mesmas oportunidades de acesso, né? Ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades de acesso de bens e serviços. Se uma pessoa está com uma limitação das pernas, ela não vai conseguir, por exemplo, subir alguma escada com facilidade e de um primeiro para um segundo andar com facilidade. Então precisa ter uma rampa para facilitar o acesso daquela pessoa, né? Se a pessoa tem uma deficiência auditiva, é preciso dar o direito dessa pessoa ter acesso a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, para entender o contexto, o que está acontecendo. Isso é igualar, tá? Os direitos, as oportunidades, tá bom? Agora, a nossa primeira atividade é a seguinte: vocês vão conversar com pessoas da sua família,
né, ou pessoas próximas. Se você tiver que sair da sua casa, use máscara e mantenha o distanciamento. E vão perguntar a essas pessoas se elas já passaram por isso, ou se conhecem alguém que já fraturou uma perna e ficou sem andar, né, teve que andar, teve que ficar na cadeira de rodas por um tempo, teve que ficar imobilizado, ou fraturou um braço, ou por algum motivo não pôde falar, se comunicar através da fala, né? Alguma pessoa que ficou com uma deficiência temporária. O que as pessoas da família ou o que as pessoas que ela teve contato fizeram para se adaptar, né? Quais mudanças foram necessárias, quais improvisos foram necessários na vida daquela pessoa naquele momento que ela estava com a deficiência. Tá bom? Vocês vão fazer essa pequena entrevista, pode ser gravada ou ela pode ser escrita. Se ela for escrita, precisa tirar uma foto e enviar pra gente. E se ela for gravada, manda o vídeo. Não precisa ser algo longo, tá? É apenas essa pergunta. O que se precisou fazer com alguém que teve uma deficiência temporária? Quais mudanças, quais adaptações, quais improvisos foram necessários? Tá bom? Beijo grande. Estamos esperando a resposta. Tchau, tchau, pessoal. Olá, meus queridos! Agora nós vamos para a segunda atividade da semana. Como a professora Carla falou, na vida muitas vezes é preciso improvisar. Nos jogos e brincadeiras também. A nossa segunda atividade é uma atividade de improviso. Mas antes, vocês vão assistir a um pequeno trecho da aula do Rio Educa, onde tem uma atividade de improviso, que vai servir de base para a nossa atividade. Nós faremos apenas uma pequena adaptação. Então, assistam aí. Apenas uma palavra. Conforme o nome diz, eu e a professora Graciana teremos que contar uma história e cada um só pode dizer uma palavra até chegar ao final dessa história. Fiquem aí que eu vou me preparar e já mostro para vocês. Como precisamos do onde para esse nosso jogo, vou sortear aqui o nosso segundo item. Vamos ver agora. Multirio, certo? Professora Graciana, eu e você precisamos contar uma história pequenininha com o tema Multirio, falando apenas uma palavra. Beleza? Beleza. Eu começo? Você começa? Você começa. Eu começo? Então vamos lá. Eu Estou muito feliz. porque Estou na... Multirio. Ah, garota, excelente. Agora que vocês já assistiram a atividade do Rio Educa, vamos para a nossa atividade. Convide alguém da família para participar com vocês. Pode ser uma pessoa ou mais. Como vai ser a nossa atividade? Complete a história. Ao invés de vocês utilizarem apenas uma palavra, cada pessoa, vocês poderão utilizar frases. Então, alguém vai começar. Era uma vez. E a próxima pessoa vai continuar a história com uma frase, tá bom? Usem a criatividade, filmem essa história e enviem pra gente. Combinado? Um beijo, tchau, tchau e divirtam-se!